Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando para vocês que querem fazer uma renda extra, uma massa que hoje eu vou fazer esfirra, que ela dá tanto para esfirra como para qualquer tipo de salgado assado. Ela fica muito fofinha, bem lisinha, bem macia e cresce bastante. Para começar, a gente vai estar colocando meio copinho desse, ó, de óleo, tá? Aí depois... Ó, aí agora eu vou estar colocando nessa quantidade de óleo aqui a mesma quantidade, a mesma medida de açúcar. O que que a gente vai fazer aqui primeiramente, gente? Pra massa do salgado ficar boa, a massa do salgado ficar bem fofinha e dar o ponto certo que a gente precisa para trabalhar com ela, a gente primeiro tem que fazer a ativação correta do fermento, tá? Então, o que que eu faço? Coloco essa quantidade que eu mostrei pra vocês de óleo, a mesma quantidade de açúcar, dou uma mexida bem. Ó, então agora eu vou estar adicionando o fermento seco biológico, tá? O que a gente vai fazer? Vai mexer bem, misturar no açúcar e no óleo. Pode misturar bem mesmo, gente. Aí eu deixei separadinho aqui já, morno, tá, gente? Não pode ser frio e nem pelando. 100 ml de leite e você vai mexer bem novamente. Ó, pode mexer bem mesmo. A gente agora tá fazendo a ativação do fermento, tá? Pra ativar esse fermento. Aí, logo após, você vai acrescentar aqui 50 gramas de trigo. Pessoal, passados os 10 minutos que eu deixei a massa aqui, o fermento descansando, vocês podem ver que já dobrou de tamanho só, olha só a diferença. Então, aqui a gente sabe que já ativou o fermento. Então, aqui eu vou estar acrescentando um ovo. Ó, aí eu vou estar mexendo bem aqui esse um ovo, tá? Um ovo só dá, gente, não precisa ficar colocando 3, 4 ovos não, tá? Um ovo é suficiente para essa quantidade aqui. Aí você vai mexer bem, até ficar bem homogêneo. Ó, aí já mexi bem, aí agora eu acrescento mais um copo americano de leite. Ó, acrescentei mais um copo americano de leite morno. Lembrando que não pode ser nem frio e nem muito quente, tá? Porque o leite muito quente também, ele para o processo de crescimento do fermento, tá? Ó, mexe bem. Ó, tá ficando bem homogêneo, dá pra ver que o fermento já tá ativado, tá vendo? Ficando bem lisinho. Aí agora eu vou acrescentar 500 gramas de trigo. Gente, agora já acrescentei 500 gramas de trigo, é nessa hora que eu vou acrescentar, já acrescentei aqui, ó, uma colher de chá de sal, só que o sal é a gosto, tá? Eu gosto que a minha massa fica um pouquinho mais adocicada, aí eu gosto de fazer o recheio um pouquinho mais salgadinho, acho que dá um sabor, assim, todo especial, a massa um pouquinho mais doce e o recheio mais salgadinho, tá? Então, acrescentei agora, tá? Se você acrescenta o sal antes, na hora que já põe o fermento, ele pode atrapalhar o desenvolvimento do fermento e a massa não crescer e acabar solando, tá? Então, acrescento nessa parte aqui, nessa etapa. Ó, pessoal, já acrescentei as 500 gramas de farinha, já mexi bem, chegou nesse ponto aqui. Agora, eu vou colocando trigo aos poucos, vou colocando no olho mesmo, até eu sentir que a massa já tá desgrudando da mão. Só que eu não coloco tanto trigo também, nessa parte aqui, eu gosto de deixar ela um pouquinho mais grudando na mão, mas nem tanto. Ó, pessoal, agora numa bancada já limpa, eu vou sovando a massa, tá? Sova bastante. Essa parte de sovar a massa, gente, é uma das partes mais importantes também, que é aqui que você já vai desenvolver a sua massa e deixar ela no ponto ideal. Aí você vai sovando e vai sentindo se ela precisa de um pouquinho mais de trigo. No meu caso aqui, ainda precisa de mais um pouquinho de trigo, então eu vou acrescentando aos poucos. Aí vai sovando no máximo aí 10 minutos para mais, tá, gente? Para essa massa desenvolver já bem. O calor da mão ajuda muito a massa a desenvolver, crescer e ficar fofinha, tá? Pessoal, ó, o recheio eu não mostrei fazendo porque é bem simples, tá? Uma carne moída refogada. Gente, eu não gosto de usar aquele recheio cru, sabe? Na esfirra, eu acho que ele fica aquela carne moída em bloco. Eu particularmente não gosto daquela textura em bloco. Fica tudo blocado, parecendo um bloco de tijolo, sei lá. Eu gosto da carne moída bem soltinha, tá? Ó, aí o que que eu fiz?
Coloquei meia cebola ralada, 2 dentes de alho. Aí acrescentei a carne moída, fui mexendo pra ela não ficar em blocos, né? Pra ela ficar bem soltinha. E coloquei um pouquinho, uma colher de sobremesa de páprica defumada, uma colher de sobremesa de colorau, tá? Pra dar uma corzinha. E coloquei uma colher daqueles temperinhos vinagrete. Eu gosto de colocar ele, ó, porque ele fica tipo com uns pedacinhos já de tomate. Eu gosto, tá, gente? Eu gosto da carne moída bem soltinha, não gosto daquela carne moída que já coloca crua. Porque depois fica uma textura muito, eu acho muito feia, estranha também, quando a gente vai abrir a esfirra, fica meio que molhada por dentro, com um aspecto de cru. Então eu gosto de fazer já a carne moída, deixar ela já bem soltinha, tá? Ó, dica, pra não ter perigo de abrir a esfirra, gente. Ainda mais pra quem faz ela já refogada, igual eu tô fazendo, não coloca crua. Deixa refogar bem, até soltar quase todo o líquido da carne moída, ó. Tá vendo? Tá bem sequinha já. Bem sequinha. E deixa esse recheio esfriar bem antes de começar a rechear as esfirras, tá? Pessoal, o sal eu coloco por último, tá? Aí coloquei também uma colher de sobremesa de sal. Aí ficou assim a nossa carne moída. Que hoje vai ser o nosso recheio das esfirras, tá bom? Ó, já acrescentei aqui o trigo. Aí vai mexer bem. Mexe bem mesmo, gente. Ó, só nesse processo aqui, vocês sabem que a fermentação já tá dando certo. Que o fermento, né, ele começa a subir um cheirinho. Aquele cheirinho de massa crescendo, começa a desenvolver. Ó, aí você vai mexer bem. Aí agora eu vou tampar isso aqui com uma toalha. Vou levar num lugar escuro pra ficar mais ou menos uns 10 minutinhos, que é o tempo que vai levar pra esse fermento ativar, tá? Já eu volto com vocês. Pessoal, ó, já sovei a minha massa por mais ou menos 10 a 15 minutinhos. E ela ficou assim, ó, bem lisinha, gente. Ó, vocês podem ver que eu mexo com ela, ó, e ela não gruda mais nas mãos. Pra você que não consegue identificar o tempo de descanso da massa, já tá na hora de trabalhar com ela ou não, dica pra vocês. Você vai pegar um pedacinho da massa, você vai embolar, fazer uma bolinha, vai pegar um copo com água e vai jogar dentro. Ó, agora vocês viram que ela ficou lá no fundo. Quando essa massa já estiver bem descansada, estiver já no ponto, essa bolinha vai submergir e ela vai ficar aqui em cima, tá? Aí vocês sabem que é a hora, vocês já podem trabalhar com essa massa. Então, vou colocar no recipiente, na bacia, vou fechar com pano e vou jogar 2 cobertas para abafar e fazer calor. E vou deixar descansando. Quando eu ver que a bolinha subiu, é o momento que eu sei que eu já posso trabalhar com a massa. Ó, a massa já desenvolveu bem, fofinha, já dobrou de tamanho, ó, testinho do copo, tá vendo? Ela subiu pra superfície e a massa já cresceu bem. Agora eu vou começar a abrir a massa, fazer alguns discos pra começar a dar formato nas esfirras. Ó, pessoal, já abri a massa, tá? E pra tá cortando eu vou estar usando esse de sobremesa que ele tem a boca maior, então vai dar umas esfirras maiores. Aí corta assim, ó, a massa que eu vou arrumar. Aí você corta a massa assim, vai fazendo algumas rodelas pra gente começar a rechear. Pessoal, ó a importância de deixar esfriar bem a carne moída, ó. Não vai ficar soltando líquido, pra não ter risco de abrir a massa. Aí agora eu vou vir aqui, ó, abrir um disco grande, tá? Cortando um disco grande, porque eu quero umas esfirras grandes mesmo. Vou centralizar o recheio. Aí você, ó, tô com a mão limpinha, você vem aqui, junta, centraliza bem esse recheiozinho. Você vai juntar essas 2 pontinhas aqui. Você empurra aqui e vem fechando, ó. Tá vendo? Depois você vai unir, ó, essa pontinha aqui,
Vai apertando bem, gente. Não tá com líquido, porque eu esperei esfriar bem. Mas aperta bem, pra não ter o perigo da massa abrir, tá? Ó. Depois desse processo aqui, eu viro, eu gosto de virar ela. E faço isso aqui. Dou uma amassadinha mesmo. Pra espalhar bem assim o recheio. E depois, numa forma untada, a gente vai levar pra descansar mais um pouco, tá? Ó, pessoal, ficaram assim, tá? Agora eu vou pincelar uma gema de ovo com um pouquinho de café, dá uma cor linda, gente, misturar a gema com o café, tá? Bem pouquinho café mesmo. E vou jogar gergelim por cima, eu acho que dá um gostinho todo especial, fica muito lindo. Pessoal, já pincelei a gema com um pouquinho de café, já joguei gergelim em cima. Vou deixar descansando, crescendo por mais só 10 minutos, que é o tempo que o forno leva pra aquecer, tá? Já venho mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, e esse foi o resultado das nossas esfirras, gente. Fofinha. Cresceram bastante. Eu vou estar abrindo pra mostrar pra vocês como ficou por dentro. Pessoal, olha só como ficou fofo. Maravilhoso. Aí não fica aquele recheio seco. Porque tinha um caldinho, só que aí como eu espero esfriar, depois esse caldinho, na hora de assar... Peraí que não tá focando. Ele derrete novamente, ó, e fica surreal de gostoso, gente. Só façam aí. Lembrando, pessoal, que essa massa aqui também dá pra fazer sonho, cueca virada e todos os tipos de salgado assado, doguinho. Dá pra fazer o joelho também de presunto e queijo. Dá pra fazer pães recheados, pão também, uma massa bem versátil que se adequa e dá pra fazer qualquer tipo de salgados assados, rosca, tá? Rosca doce, fatia húngara. Pessoal, quem gostou do vídeo, curte, deixa os comentários, se inscreve no canal, tá bom? Um abraço e até mais.